O maior evento de luta livre profissional do mundo se chama WrestleMania. Todo mundo conhece a WrestleMania, até mesmo aquela pessoa que não se importa com a luta livre profissional. E como tal, a pressão recai sobre a WWE, que a cada primavera pretende criar um evento memorável para que possa sustentar o sucesso da marca no ano que está por vir. E essa vitrine tem sido um plano de fundo de vários momentos inesquecíveis entrelaçados na estrutura da luta livre profissional. E o Main Event da WrestleMania é sem dúvida a maior luta do ano para a luta livre profissional para qualquer lutador. Isso mostra que a empresa de wrestling mais famosa do mundo vê alguém como uma estrela que pode representar a empresa na luta principal do maior evento do ano. Então, dito isso, aqui estão os 10 melhores main events da história da WrestleMania. Bret Hart contra Shawn Michaels na WrestleMania 12. Esses foram apenas dois dos melhores lutadores da década de 90. O vencedor do Royal Rumble daquele ano de 1996, Shawn Michaels, enfrentava o campeão da WWF, a excelência da execução, Bret Hart, em uma Iron Man Match de 1 hora. E embora a luta tenha se arrastado durante alguns momentos, Bret Hart e Shawn Michaels conseguiram aguentar 60 minutos completos nessa luta, no qual acabou levando ao empate com ambos os lutadores com placar de 0. É então que a luta é reiniciada com regras de morte súbita, e quem conseguisse um pin ou uma submissão levaria o cinturão. A luta terminou logo depois quando Shawn Michaels derrotou Bret Hart após aplicar um Sweet Chin Music 2 vezes, tornando-se assim o novo campeão da WWF pela primeira vez na sua carreira. E esse momento é até hoje lembrado com a icônica frase no final dita por Vince McMahon quando Shawn Michaels ganhou o cinturão: "O sonho de infância se tornou realidade para Shawn Michaels." Randy Savage contra Hulk Hogan na WrestleMania 5. E essa foi a noite em que os Mega Powers explodiram. Após terem formado uma grande amizade depois da WrestleMania 4, Hulk Hogan e Macho Man Randy Savage se uniram e formaram os Mega Powers. E essa tag team entre os dois durou durante bastante tempo, até que em fevereiro daquele ano, em uma tag team match contra The Big Boss Man e Akin, Randy Savage foi jogado entre as cordas em Miss Elizabeth, ao lado do ringue, aparentemente nocauteando ela. E Miss Elizabeth na época era a manager de Randy Savage. Hogan então carregou Elizabeth para uma maca e acompanhou ela até o backstage, deixando Savage para trás para se defender sozinho contra dois gigantes. E então depois Hulk Hogan entrou para o ringue novamente, percebendo que Miss Elizabeth estava bem. Ele recebeu uma tag de Savage e saiu para encontrar a sua esposa. E então Hulk Hogan acabou derrotando as Torres Gêmeas sozinho. E então, em um confronto na área de primeiros socorros, Hogan implorou a Savage que se acalmasse e o ouvisse. Savage não quis saber o que Hulk Hogan tinha para dizer e acabou atacando Hulk Hogan com o seu cinturão da WWF antes de arrastar Miss Elizabeth desconfortavelmente para o chão. Esses dois homens estavam em rota de colisão, e essa colisão foi marcada para o Main Event da WrestleMania 5. Randy Savage controlou boa parte da luta. Ele subiu na corda superior e foi tentar acertar Hulk Hogan com seu famoso Flying Elbow Drop. Porém, Hulk Hogan não ficou deitado, e após um Hulk Up, ele acerta Macho Man Randy Savage com vários socos, um Big Boot e logo depois o seu famoso golpe assinatura, o Leg Drop, fazendo com que Hulk Hogan conquiste mais uma vez o cinturão mundial da WWF. Brock Lesnar contra Kurt Angle na WrestleMania 19. Kurt Angle contra Brock Lesnar tiveram um main event muito físico, que envolveu muito suplex atrás de suplex, muito mat wrestling e troca de vários finishers. E embora o trabalho de Lesnar no ringue tenha sido muito criticado nos tempos mais recentes, essa foi uma grande demonstração do quão completo é o lutador. E bom, essa luta ficou marcada por um erro de Brock Lesnar quando se aproximou do final da luta. Quando Brock Lesnar levanta Kurt Angle para aplicar um F5, ele acaba conectando, mas ao invés dele tentar o pin, ele olha para o corner. E para quem não sabe, Brock Lesnar já havia tentado um Shooting Star Press em outros momentos na WWE, aplicando o move perfeitamente. E dessa vez, para a luta ficar ainda mais icônica e ter um final ainda mais icônico, ele resolve tentar pela última vez. E então ele acaba aplicando o Shooting Star Press,
porém ele acaba caindo com pescoço e cabeça no chão, mal encostando em Kurt Angle. E para quem viu a luta na época, presenciou uma cena muito, mas muito assustadora. Kurt Angle ainda tentou fazer o pin em Brock Lesnar, mas ele acabou saindo. Aí Brock Lesnar levanta e consegue aplicar o último F5 em Kurt Angle para vencer a luta e conquistar o título da WWE. E não houve grande comemoração após a luta. Lesnar lutou para se levantar e apertar a mão de Kurt Angle e abraçar o ex-campeão. Os dois lutadores travaram uma guerra enorme e escaparam intactos por muito, muito pouco. Brock Lesnar contra Roman Reigns contra Seth Rollins na WrestleMania 31. E essa luta foi uma dinâmica estranha entre babyface e heel, que acabou sendo uma bagunça, principalmente no trabalho estranho de Roman Reigns em questão do seu personagem. E essa foi uma luta eletrizante do qual o público ficou engajado do início ao fim. E o início dessa luta tivemos Brock Lesnar dominante, mas Roman Reigns também não estava muito atrás. E mesmo depois dele ter ganhado aquela Royal Rumble de 2015 sob uma chuva de vaias, ele não decepcionou nessa luta. Mas disparado, o momento que ficou marcado nessa WrestleMania foi o cash-in de Seth Rollins para transformar essa singles match numa triple threat match pelo título mundial da WWE. E isso foi muito melhor do que deveria ser, e foi sem dúvida a melhor luta da série Roman Reigns e Brock Lesnar. No final nós vimos Brock Lesnar se preparando para um F5 em Seth Rollins, enquanto ele acabou tomando um Spear de Roman Reigns. Seth Rollins então se aproveita da situação e aplica um Curb Stomp em Roman Reigns para vencer a luta e ser campeão mundial da WWE pela primeira vez em sua carreira. E assim ficamos com um dos melhores momentos da história da WrestleMania e, na minha opinião, o melhor cash-in já feito até hoje. E vocês podem ter certeza que ninguém esperava nada dessa luta, mas ela superou todas as expectativas. The Rock contra John Cena na WrestleMania 28. E como dizia no cartaz dessa luta, uma vez na vida, once in the lifetime. Bom, isso faria sentido se a gente não tivesse uma segunda luta no ano seguinte. E há mais de 10 anos atrás, The Rock aproveitou o seu trabalho como host da WrestleMania para ajudar a deixar um main event dessa WrestleMania anterior ser pior do que ela já estava. E então ficamos aí nessa build de um ano entre The Rock e John Cena, e seria o main event da WrestleMania seguinte. E foi uma luta que os fãs da WWE nunca pensaram que iriam ver. E a guerra de palavras que precedeu essa luta foi incomparável. Quando a luta começou, muitos fãs pensaram que pode ter havido uma desavença legítima entre esses dois lutadores durante toda a storyline. E o resultado foi um main event de WrestleMania com uma mística muito parecida entre Hulk Hogan e Andre the Giant, que desfrutaram há 25 anos atrás. John Cena e The Rock nos entregaram um dos maiores clássicos em um dos maiores palcos de todos os tempos. E no final dessa luta nós vimos ali John Cena tentando usar o People's Elbow do The Rock para tentar tirar um sarro com a cara dele. Só que John Cena não imaginou que The Rock fosse levantar e aplicasse um Rock Bottom, seguido de um pinfall para poder conseguir a vitória. Foi um grande momento e com certeza essa luta será lembrada entre gerações. Um ano depois, na WrestleMania seguinte, John Cena conseguiu corrigir o erro e derrotar The Rock pelo título da WWE. Mas é aquilo, não há nada como a primeira vez. E a primeira vez de Cena e The Rock com certeza foi muito mais especial. John Cena contra Shawn Michaels na WrestleMania 23. E olha ele aí de novo, John Cena aparecendo na nossa lista. John Cena poderia ter sido a cara da WWE na WrestleMania 23 em 2007, mas ele tinha mais um teste para passar se ele quisesse alcançar aquele nível superior da luta livre profissional. E esse teste veio em forma de luta contra Shawn Michaels no maior palco de todos, que é a WrestleMania. Com mais de 80 mil pessoas assistindo a luta no Ford Field, em Detroit, Cena enfrentou um momento decisivo em sua carreira em uma luta que nunca deveria ter acontecido. Cena foi originalmente escalado para lutar contra Triple H pelo segundo ano consecutivo, mas devido a uma ruptura no quadríceps,
forçou o Triple H a ficar de lado e de fora da luta. E foi então que Shawn Michaels assumiu o papel de concorrente número 1 pelo título da WWE de John Cena no seu primeiro main event desde 1998. E para quem viu essa luta percebeu que eles criaram magia no ringue, levando o público que estava ali ao vivo ao delírio, assistindo a uma montanha-russa de emoções. Graças a uma série de falsos pinfalls, várias reversões e contra-ataques que deixaram a gente adivinhando qual seria o homem que finalmente acertaria aquele último golpe e que levaria o título para casa. Foi então que John Cena conseguiu finalizar Shawn Michaels, superando uma lesão na perna que o Heartbreak Kid explorou consistentemente ao longo de toda a luta. Foi um desafiante agressivo, um campeão resiliente, e o resultado foi uma história fácil de acompanhar e que provou uma excelente reação do público para ambos os lutadores, que acabaram saindo do ringue com sentimento de dever cumprido. Daniel Bryan contra Batista contra Randy Orton na WrestleMania 30. E bom, eu acredito que você não pode falar de Daniel Bryan sem incluir o universo da WWE. Essas duas coisas historicamente andam de mãos dadas. Sem esse apoio desenfreado dos fãs, Daniel Bryan poderia nunca ter competido no main event da WrestleMania 30 pelo título da WWE contra Batista e Randy Orton. O Road to WrestleMania de Daniel Bryan foi repleto de apoio dos fãs e foi um apoio mais orgânico já visto na história da WWE. E na WrestleMania 30 o drama foi fora de série. Os fãs do Superdome foram, sem dúvida, a multidão mais barulhenta da história da WWE, com todo mundo gritando yes, yes, yes a cada momento que Daniel Bryan entrava no ringue. No início da noite, nós vimos Daniel Bryan derrotando Triple H para ganhar uma vaga no Main Event da WrestleMania 30, onde enfrentaria os dois membros da lendária facção Evolution. E no final da luta, nós vimos Batista tentando aplicar um Batista Bomb em Randy Orton, mas logo é parado por Daniel Bryan com Bullseye com Knee Kick. Daniel Bryan fecha um Yes Lock em Batista e Batista acaba desistindo em sua submissão para fazer Daniel Bryan ser o novo campeão mundial da WWE. E para muitas pessoas essa foi a definição de um main event de WrestleMania perfeito. Contou uma verdadeira história de um azarão, foi repleto de ação inacreditável no ringue e deixou o universo da WWE indo para casa feliz. E definitivamente não houve nada parecido com essa luta desde então, e o main event que provavelmente nunca mais será replicado. Chris Benoit contra Shawn Michaels contra Triple H na WrestleMania 20. E de acordo com a WWE, foi uma luta entre Shawn Michaels e Triple H. E não teve mais ninguém envolvido. Quem sabe da história vai entender o que eu tô falando. E essa, juntamente com a Triple Threat Match que mencionamos anteriormente, é uma das maiores da história da WWE. E ela aconteceu no main event da WrestleMania 20, quando Chris Benoit e Shawn Michaels desafiaram o Triple H pelo título mundial dos pesos pesados. Chris Benoit foi o vencedor da Royal Rumble daquele ano, indo longe e se tornando o primeiro homem desde Shawn Michaels a vencer o Royal Rumble usando o número 1. A história da luta foi meio que se desenrolando entre Shawn Michaels e Triple H e deixando Chris Benoit meio que de lado, como se fosse o patinho feio da família. E em um momento da luta parecia que os inimigos jurados Triple H e Shawn Michaels trabalhariam juntos para pôr fim ao sonho de infância de Chris Benoit de conquistar o título máximo da WWE no main event da WrestleMania. Mas o Rabbit Wolverine conseguiu sair por cima, finalizando The Game Triple H com um crossface, finalizando uma das maiores histórias contadas pela WWE na WrestleMania. E os fãs nessa época estavam tão envolvidos na história de Benoit, sem mencionar a esperança de ver Triple H perder finalmente o seu título. E no final da luta nós tivemos aquela cena clássica em que Chris Benoit comemora com a sua família e logo depois comemora com seu grande amigo Ed Guerreiro, que também tinha vencido uma luta no mesmo evento. E sem sombra de dúvidas, essa foto é uma foto eternizada na história da WrestleMania. Stone Cold Steve Austin contra The Rock na WrestleMania 17. E bom, foi uma das escolhas mais difíceis para mim até o momento, porque eu fiquei um tempão tentando definir qual seria o primeiro e o segundo colocado dessa lista, mas acredito que eu fiz a escolha certa. As duas maiores estrelas da WWE no milênio
e talvez você queira adicionar aí o John Cena também. E foi uma batalha que foi um dos melhores combates da história da WWE de todos os tempos. Foi uma luta sem desqualificação e que mostrou o melhor desses dois homens. E essa WrestleMania é considerada a melhor WrestleMania de todos os tempos até hoje. E quando se trata de main events da época da Attitude Era, esse é um grande exemplo de como produzi-los com perfeição. E para quem viu, e no final dessa luta nós vimos Stone Cold Steve Austin se aliando ao seu maior inimigo, Mr. McMahon. E depois de ter feito o seu heel turn, Stone Cold Steve Austin ataca The Rock diversas vezes com uma cadeira. The Rock acaba saindo em algumas vezes, mas Stone Cold continua acertando The Rock. Mas depois de várias cadeiradas, The Rock acaba sucumbindo à derrota. E essa WrestleMania termina com Mr. McMahon e Stone Cold Steve Austin apertando as mãos no ringue e comemorando juntos para o choque do público. Undertaker contra Shawn Michaels na WrestleMania 26. E essa, na minha opinião, é o melhor main event da WrestleMania de todos os tempos. O crème de la crème, o absolute cinema, o santo graal dos main events. E essa luta foi construída como invencibilidade contra a carreira, com dois ícones da década de 90. Undertaker e Shawn Michaels completaram sua incrível história na sequência indiscutível da melhor luta da WrestleMania do ano anterior. E depois de Shawn Michaels ter aposentado Ric Flair na WrestleMania 24, foi agora o momento de Shawn Michaels colocar a sua carreira em jogo. E se você parar pra pensar, não teria como igualar aquela luta do ano anterior, até porque essa luta foi mais pensada na questão da narrativa, com a construção focada na determinação de Shawn Michaels em provar que ele poderia acabar com a invencibilidade de Undertaker na WrestleMania. E essa luta foi aquela luta que foi uma montanha-russa de emoções e que acabou nos trazendo uma finalização impactante. E Undertaker teve a oportunidade de acabar com a carreira de Shawn Michaels, mas ele não queria. E quando chegou no momento que Shawn Michaels via que não tinha para onde correr, Shawn Michaels tenta se equilibrar em Undertaker e acaba fazendo aquele gesto de passar o dedo no pescoço, meio que zombando diante das expressões faciais e da linguagem corporal desses dois lutadores lendários envolvidos. E assim a luta termina, com os dois se abraçando no ringue e Undertaker conseguindo manter a sua invencibilidade, fazendo 18-0 no maior evento do ano. Agora eu quero saber de você, você concorda com a nossa lista? A gente esqueceu de alguma luta? Ou você vai com a gente e concorda com essa lista? Comenta aí embaixo. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que a gente passou pra vocês, beleza? E o mais importante, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!